Desde os primórdios do cristianismo, as profecias bíblicas têm sido objeto de estudo, discussão e até controvérsia. A tentativa de conectar os escritos proféticos do Antigo e do Novo Testamento a eventos históricos concretos acompanha a trajetória do povo de Deus ao longo dos séculos. Em períodos de grandes mudanças sociais ou crises mundiais, cresce a expectativa de que acontecimentos contemporâneos possam se encaixar nas narrativas proféticas das Escrituras. Antes de iniciarmos, aproveite para apoiar o canal, curta o vídeo e inscreva-se. Ative as notificações para não perder as nossas publicações e para que esse conteúdo ajude mais pessoas. Essa busca por paralelos entre a profecia bíblica e a história se intensificou com o passar do tempo. Em diversos momentos, surgiram interpretações que sugerem que certas nações ou figuras políticas específicas teriam sido mencionadas, de maneira oculta ou simbólica, nos textos sagrados. Entre essas nações, os Estados Unidos frequentemente aparecem como um elemento central em teorias escatológicas modernas. Em círculos cristãos, tanto no meio acadêmico quanto na cultura popular, há quem veja indícios da América nas passagens de Daniel e Apocalipse. Algumas dessas interpretações se apoiam em leituras futuristas das profecias, sugerindo que haveria uma espécie de código oculto nas Escrituras, antecipando eventos políticos globais e o papel das grandes potências nos tempos do fim. E, como os Estados Unidos se destacam como a maior superpotência moderna, essa nação passou a ocupar um lugar de destaque nas especulações apocalípticas. A ideia de que os Estados Unidos teriam uma função crucial nos acontecimentos dos últimos dias se consolidou especialmente a partir do século XX, quando diversas publicações e correntes teológicas passaram a abordar as profecias de forma mais literal e até sensacionalista. Algumas dessas interpretações chegaram a associar figuras políticas e líderes influentes dos Estados Unidos a papéis-chave na consumação dos tempos, incluindo a possibilidade de que um presidente americano pudesse ser identificado como o Anticristo. Mas será que essa teoria tem embasamento bíblico sólido? Qual é, de fato, o lugar dos Estados Unidos dentro do plano profético das Escrituras? Para responder a essas questões, é essencial compreender a natureza da literatura profética na Bíblia. Diferente do que muitos imaginam, a palavra profecia nem sempre diz respeito exclusivamente a eventos futuros. Grande parte dos escritos proféticos do Antigo Testamento tratava de situações contemporâneas às suas respectivas épocas. Os profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel frequentemente pronunciavam mensagens de juízo e advertência contra Israel, Judá e outras nações vizinhas, refletindo o cenário geopolítico do período. Ao longo dessas profecias, encontramos menções diretas a reinos como Assíria, Babilônia, Egito, Tiro e Sidom. Algumas dessas mensagens tinham aplicações imediatas e cumprimentos literais dentro da história antiga, enquanto outras pareciam apontar para algo muito maior, projetando acontecimentos que transcenderiam aquelas civilizações e alcançariam os últimos dias. Quando avançamos para o Novo Testamento, encontramos passagens que reforçam essa perspectiva escatológica, como os discursos de Jesus em Mateus 24 e Marcos 13, as cartas de Paulo aos Tessalonicenses, claro, o livro de Apocalipse, escrito por João. Entretanto, um fator fundamental precisa ser levado em conta. A interpretação dessas passagens varia conforme a abordagem escatológica adotada. Embora todos os cristãos concordem que a história caminha para a volta de Cristo e o cumprimento final dos desígnios de Deus, há diferentes opiniões sobre como e quando esses eventos ocorrerão. Se você não está familiarizado, existem 4 principais correntes escatológicas no cristianismo: o amilenismo, o pós-milenismo, o pré-milenismo histórico e o pré-milenismo dispensacionalista. Entre essas vertentes, o pré-milenismo dispensacionalista, que ganhou notoriedade a partir do século XIX, é a abordagem que mais busca correlacionar eventos contemporâneos com as profecias bíblicas. Essa escola de pensamento se baseia em uma leitura futurista e altamente literal das Escrituras, defendendo que muitas das profecias de Daniel e Apocalipse ainda não se cumpriram e devem acontecer em um futuro iminente. Dessa forma, os adeptos do dispensacionalismo frequentemente interpretam figuras e cenários modernos como partes do grande tabuleiro profético de Deus. E é exatamente nessa perspectiva que os Estados Unidos passaram a ser vistos como um ator crucial na consumação dos tempos.
Embora essa corrente seja relativamente recente dentro da tradição cristã, sua influência cresceu rapidamente, e hoje, muitos cristãos ao redor do mundo adotam conceitos dispensacionalistas sem nem mesmo se darem conta disso. Se você está assistindo a este vídeo, pode ser que você mesmo tenha absorvido algumas dessas ideias, mesmo sem nunca ter ouvido o termo dispensacionalismo. Esse sistema de interpretação divide a história da humanidade em diferentes dispensações, períodos nos quais Deus teria lidado com o homem de maneiras distintas. Essa maneira de enxergar a Bíblia se tornou extremamente popular nos Estados Unidos no início do século XX, principalmente através da Scofield Reference Bible. Essa Bíblia de estudo continha notas de rodapé que guiavam o leitor a fazer conexões diretas entre determinadas profecias e eventos futuros específicos, o que influenciou gerações inteiras de cristãos. E esse processo não parou por aí. No século XX, diversas obras contribuíram ainda mais para a difusão dessa visão. Livros como The Late Great Planet Earth, de Hal Lindsey, e a famosa série Left Behind, conhecida no Brasil como Deixados para Trás, ajudaram a popularizar ainda mais essa abordagem escatológica, tornando comum a ideia de que os Estados Unidos desempenhariam um papel central no desfecho da história humana. Essas publicações fizeram com que muitos leitores passassem a enxergar paralelos diretos entre profecias bíblicas e acontecimentos políticos modernos. Assim, a superpotência americana começou a ser interpretada como um agente fundamental no cenário do fim dos tempos. Para alguns, os Estados Unidos representariam a última grande nação cristã antes da ascensão do Anticristo. Para outros, a própria América poderia estar associada à Babilônia profética mencionada em Apocalipse. A partir desse contexto, diversas especulações surgiram ao longo das décadas. Com o crescimento da influência global americana no século XX e XXI, novas interpretações passaram a associar os Estados Unidos ao cumprimento de profecias escatológicas. Líderes políticos, decisões internacionais e até guerras foram analisadas sob a ótica profética, levando a teorias que sugerem que a América pode estar diretamente ligada ao cenário final descrito na Bíblia. Mas até que ponto essas interpretações fazem sentido? Os Estados Unidos realmente ocupam um lugar específico no plano profético de Deus? E, mais importante ainda, será que devemos olhar para os acontecimentos políticos e tentar encaixá-los nas profecias, ou será que a mensagem principal da Escritura é muito mais abrangente do que isso? Essas são as questões que vamos aprofundar ao longo deste vídeo. Portanto, continue assistindo, porque o que vamos revelar a seguir pode mudar completamente a forma como você enxerga o papel das nações no desfecho da história. A ideia de que os Estados Unidos teriam um papel crucial nos eventos que antecedem a Grande Tribulação ou que estariam diretamente envolvidos nos acontecimentos desse período é amplamente discutida, principalmente dentro da linha escatológica dispensacionalista. No entanto, essa não é uma crença uniforme entre todos os dispensacionalistas. Ainda assim, a noção de que a América aparece codificada nas profecias bíblicas se tornou popular e deu origem a diversas interpretações, algumas mais conhecidas e outras bastante obscuras. Uma das teorias mais difundidas sugere que os Estados Unidos seriam, na verdade, a Babilônia descrita no livro do Apocalipse. Segundo essa perspectiva, a Babilônia profética não representaria apenas uma cidade específica, mas um sistema global de poder, marcado por luxo, influência econômica e domínio sobre outras nações. Para os defensores dessa teoria, o estilo de vida norte-americano, sua cultura consumista e sua predominância econômica refletiriam as características dessa Babilônia moderna. O argumento se fortalece com base em passagens que falam sobre a grandiosidade financeira desse império, sobre mercadores lamentando sua queda e sobre sua postura arrogante diante das demais nações. Outra interpretação aponta os Estados Unidos como a nação sob as asas da águia, mencionada em Daniel e Apocalipse 12. A águia é um símbolo nacional amplamente reconhecido nos Estados Unidos, o que leva alguns estudiosos a sugerirem que essa imagem teria um significado profético relacionado ao país. No entanto, essa leitura esbarra em dificuldades hermenêuticas significativas. O livro de Daniel descreve bestas simbólicas representando impérios antigos, como Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. Ainda assim,
Alguns estudiosos tentam forçar uma conexão entre as asas de águia mencionadas por Daniel e o poderio militar e político dos Estados Unidos. No caso de Apocalipse 12, a passagem fala de uma grande águia que dá asas à mulher, permitindo que ela escape para o deserto e encontre refúgio. Essa mulher é tradicionalmente interpretada como uma representação simbólica de Israel ou da Igreja, e a águia, como uma alusão à proteção divina. No entanto, alguns preferem dar uma interpretação mais contemporânea, sugerindo que esse poderia ser um indício do papel dos Estados Unidos no cenário profético, atuando como um protetor da nação de Israel nos tempos finais. Além dessas leituras futuristas, existem também outras teorias sobre a importância dos Estados Unidos nas profecias bíblicas que não se originam necessariamente do dispensacionalismo. Uma dessas é a teoria do anglo-israelismo, que defende que os povos anglo-saxões, incluindo britânicos e norte-americanos, seriam descendentes diretos das 10 tribos perdidas de Israel. Segundo essa hipótese, quando o Reino do Norte foi destruído pelos assírios em 722 a.C., seus habitantes teriam migrado gradualmente para o norte da Europa, dando origem aos povos que hoje conhecemos como ingleses, escoceses, irlandeses e outros. Embora essa teoria careça de qualquer evidência histórica ou genética, seus defensores argumentam que a ascensão da Grã-Bretanha e, posteriormente, dos Estados Unidos como grandes potências mundiais faria parte do plano divino para restaurar as tribos dispersas de Israel. Para alguns, a América seria uma espécie de novo Israel, uma nação destinada a cumprir um papel especial na história da redenção. A base dessas teorias é a crença de que a Bíblia conteria previsões ocultas sobre o surgimento e o destino de todas as grandes potências da humanidade. Contudo, ao analisarmos o texto bíblico com mais profundidade, percebemos que nenhuma dessas passagens menciona claramente qualquer povo ou nação que possa ser identificada com os Estados Unidos. Entretanto, nem todos os cristãos interpretam as Escrituras de uma maneira estritamente futurista ou literalista. Existem abordagens escatológicas que adotam uma perspectiva mais simbólica ou histórica, enxergando os textos proféticos como descrições de princípios espirituais atemporais. Essas correntes, que foram predominantes na Igreja por muitos séculos, argumentam que as profecias devem ser entendidas como mensagens para todas as eras, e não como mapas detalhados dos acontecimentos políticos modernos. O pós-milenismo, por exemplo, vê as profecias bíblicas como abrangendo toda a história entre a ascensão de Cristo e sua segunda vinda. Nessa visão, a ênfase não está na tentativa de identificar países específicos dentro do cenário escatológico, mas em compreender o plano maior de Deus para a redenção da humanidade. O foco dessas interpretações não está em mapear quais nações desempenharão um papel nos eventos finais, mas em reconhecer que Deus está conduzindo toda a história para a consumação do seu reino. A grande diferença entre essas perspectivas e a visão dispensacionalista é que, enquanto esta tenta encaixar nações e eventos específicos dentro das profecias, as visões mais tradicionais enfatizam que o verdadeiro propósito dos textos proféticos é confortar e fortalecer a Igreja diante das adversidades, assegurando-lhe a vitória final de Cristo. Embora seja inegável que nações, reinos e impérios desempenham papéis importantes na história, essas abordagens alertam para o risco de interpretar as Escrituras com um olhar excessivamente voltado para os acontecimentos políticos. A revelação de Deus nas Escrituras não tem como objetivo fornecer previsões detalhadas sobre governos e líderes contemporâneos, mas sim transmitir princípios espirituais que são válidos para todos os tempos. Essa diferença de abordagem levanta uma questão essencial. Devemos olhar para as Escrituras como um código secreto que precisa ser decifrado para prever eventos mundiais? Ou deveríamos enxergar as profecias como mensagens divinas destinadas a nos preparar espiritualmente, independentemente do contexto político em que vivemos? Se tentarmos forçar a Bíblia a se encaixar nos acontecimentos do nosso tempo, corremos o risco de distorcer sua mensagem e perder de vista aquilo que realmente importa: o chamado para a santidade, a perseverança na fé e a certeza de que, no fim de tudo, Cristo reinará sobre todas as coisas. Quando analisamos a história da interpretação cristã, percebemos que a ideia de que os Estados Unidos desempenham um papel central nas profecias bíblicas é algo relativamente recente. Esse tipo de pensamento só começou a ganhar força a partir do momento em que os Estados Unidos emergiram como uma superpotência mundial, especialmente após a Segunda Guerra Mundial.
Foi nesse contexto que muitos teólogos populares, escritores e cineastas começaram a traçar conexões entre a ascensão norte-americana e os eventos descritos no Apocalipse. A influência da cultura popular, best-sellers e produções cinematográficas ajudou a espalhar essa visão, fazendo com que gerações de cristãos adotassem a ideia de que as profecias bíblicas estavam se desenrolando diante dos nossos olhos. Em muitas dessas narrativas, a América ocupava uma posição de destaque, como se estivesse diretamente inserida no plano profético de Deus. Mas será que essa interpretação realmente se sustenta quando analisamos as Escrituras com um olhar mais cuidadoso? Ao adotarmos uma abordagem mais histórica, contextual e teocêntrica, encontramos diversas objeções à ideia de que os Estados Unidos ou qualquer outra nação moderna tenham sido mencionados nas profecias bíblicas. Um ponto fundamental que muitas dessas teorias ignoram é que os profetas falaram para os povos e nações do seu próprio tempo. Os textos bíblicos foram escritos muito antes da existência dos Estados Unidos e de qualquer outra nação contemporânea. Portanto, qualquer tentativa de encaixar os Estados Unidos ou outro país nas profecias bíblicas requer um grande esforço de extrapolação. Isso não significa que a Bíblia não contenha princípios aplicáveis a qualquer nação ou período da história, mas sim que não há uma menção literal de qualquer país moderno nos textos sagrados. Se quisermos aplicar passagens proféticas a tempos atuais, isso deve ser feito com grande prudência, com base em princípios teológicos e não em especulações sobre geopolítica. Além disso, é importante lembrar que o centro da mensagem profética da Bíblia não é um mapa dos acontecimentos políticos mundiais, mas sim a revelação de Cristo e o plano redentor de Deus para todas as nações, tribos e povos. A profecia bíblica não tem como objetivo indicar quais nações terão maior influência nos tempos finais, mas sim apontar para o senhorio absoluto de Jesus Cristo, que é o verdadeiro Rei dos Reis. Ainda que não haja base bíblica para afirmar que os Estados Unidos estejam diretamente mencionados nas Escrituras, isso não significa que Deus não esteja no controle de todas as nações e eventos históricos. A soberania divina se estende sobre toda a humanidade e sobre todos os reinos que surgiram e desapareceram ao longo da história. Nenhuma nação escapa ao governo de Deus, seja ela Israel nos tempos do Antigo Testamento, Babilônia, Roma ou qualquer potência moderna como Estados Unidos, China ou Rússia. O livro de Daniel nos dá um vislumbre claro dessa verdade. A Bíblia nos mostra que Deus é aquele que levanta reinos e os derruba, de acordo com seus propósitos soberanos. No Salmo 2, lemos sobre as nações conspirando contra o ungido do Senhor, enquanto Deus, que está entronizado nos céus, ri dos planos vãos dos poderosos da terra. Isso nos ensina que, independentemente dos eventos políticos e das mudanças na ordem mundial, o desfecho da história já está determinado. Cristo voltará para estabelecer seu reino de forma plena e definitiva. Nenhuma nação ou império terreno durará para sempre. Cada civilização deixa sua marca na história, cumpre seu papel no cenário mundial e, em algum momento, chega ao fim. Porém, há um reino que jamais será abalado: o reino de Deus. Ao longo dos séculos, vimos impérios grandiosos surgirem e depois ruírem. Babilônia, Grécia, Roma, todos esses grandes impérios já não existem mais, mas o reino de Deus permanece firme. Desde o princípio da criação até a consumação final, tudo o que acontece faz parte do propósito eterno de Deus, que é glorificar a si mesmo e manifestar sua graça redentora por meio de Cristo. A escatologia bíblica nos mostra que a história não está caminhando para o domínio de uma superpotência terrena, mas sim para a gloriosa volta de Cristo, que reinará soberanamente sobre todas as coisas. Se há um ponto em que todas as correntes escatológicas concordam, é que o centro de tudo não é uma nação se tornando hegemônica, mas sim a consumação da história na pessoa de Jesus Cristo. No fim, todos os reinos humanos terão passado, e o que restará será o novo céu e a nova terra, onde Cristo reinará para sempre. Diante disso, devemos lembrar que a escatologia bíblica não foi dada para satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro ou para nos fazer especular sobre quais nações terão protagonismo nos últimos dias. Seu verdadeiro propósito é fortalecer nossa fé, nos preparar espiritualmente e nos lembrar de que, independente das circunstâncias, Deus continua no controle e cumprirá todos os seus planos no tempo certo.
Mais importante do que tentar encaixar um país específico em determinada profecia é fortalecer a convicção de que a justiça de Deus prevalecerá, que o mal será definitivamente derrotado e que a paz verdadeira será estabelecida por Cristo. Muitos cristãos vivem em estado de inquietação ao ouvirem sobre guerras, crises e rumores apocalípticos, temendo que o fim esteja mais próximo do que imaginam. Mas a nossa fé não deve estar fundamentada no medo do futuro, e sim na certeza de que Deus continua soberano sobre toda a história. Mesmo que livros, artigos e filmes sobre escatologia despertem curiosidade e tragam novas perspectivas, o cristão deve ter discernimento para não se perder em teorias especulativas. O foco principal não deve ser tentar decifrar os mistérios do fim dos tempos ou encontrar códigos ocultos na Bíblia, mas sim aprofundar-se na palavra, manter comunhão com outros irmãos na fé, proclamar o Evangelho e viver de maneira digna, refletindo os valores do reino de Deus. Além disso, a missão da Igreja deve permanecer inabalável: alcançar todas as nações com a mensagem da salvação. Se há algo que a Bíblia nos ensina com clareza sobre os povos e reinos da terra, é que Deus tem seus escolhidos em cada tribo, língua e nação. Não há um país privilegiado que possua um papel isolado e exclusivo dentro dos planos eternos de Deus. Isso não significa que Deus não utilize eventos históricos para cumprir seus propósitos, mas o Novo Testamento nos mostra que, na Nova Aliança, a verdadeira nação santa não é mais um país terreno, mas sim a própria Igreja, composta por crentes de todas as partes do mundo. A Bíblia não aponta para uma hegemonia política ou militar como sendo o ápice da história, mas sim para a consumação de um reino eterno e perfeito. A esperança do cristão não está na glória de nenhum império terreno. O poder das nações passa, os reinos deste mundo se dissolvem, mas o reino de Deus permanece para sempre. A cidade que os cristãos aguardam não foi construída por mãos humanas, mas sim pelo próprio Deus, e sua glória ofusca qualquer grandeza terrena. Portanto, quando refletimos sobre o papel dos Estados Unidos nas profecias, percebemos que qualquer afirmação definitiva sobre isso requer um esforço interpretativo que, no final das contas, acaba sendo mais uma extrapolação do que uma revelação bíblica legítima. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acredita que os Estados Unidos tenham um papel central nos eventos do fim dos tempos? Ou você vê as profecias como algo muito mais abrangente e atemporal? Escreva nos comentários e compartilhe seu ponto de vista.